Bom dia, galerinha do primeiro ano. E aí, pessoal, como é que vamos? Tudo bem? Bom, tô passando aqui, né, voltando depois de uma semana com algumas mudanças de última hora. Vocês tiveram um podcast em edição extraordinária, ia ter aula no sábado pro pessoal da recuperação, mas aí o que é que aconteceu? A secretaria, como sexta foi feriado, a secretaria suspendeu a aula do sábado, não é isso? Então, eu já tinha gravado essa aula, inclusive, tá bom? E vocês assistirão a aula do sábado no próximo dia 10. Isso mesmo. Dia 10 agora é aula de quarta-feira. Então, aqueles que foram para recuperação, olha o brinde aí, olha o presente aí de novo, né? Então, aqueles que foram para recuperação, de manhã vão assistir a aula de correção da prova e à tarde vão rever a nossa planilha com as novas notas após a prova de recuperação. Então, essa aula do final de semana não é obrigatória para quem passou direto, tá certo? Então, não tem que ter aquela preocupação em marcar presença e vocês ficam tão preocupados com isso em se tratando de aulas que não são necessárias para vocês, tá bom? Então, já estou avisando aqueles que forem para recuperação, para depois, inclusive, que teve gente que me perguntou no Instagram. Então, professor, quando é que o senhor vai dar nota? Então, como não teve aula dia 3, nossa aula vai ser no dia 10, ok? Aí, dia 10, vocês terão o resultado da recuperação, tudinho direitinho. Eu quero agora, então, dar sequência, tudo bem, a nossos assuntos para a terceira unidade. Lembrando que essa unidade a gente vai terminar o assunto do nono ano e entrar de vez no assunto do primeiro. Então, a gente está falando de equação do segundo grau, que vai ser importante quando a gente estiver trabalhando função do segundo grau e a parte de gráficos, certo? E aí a gente vai dar sequência. Na semana passada, nós resolvemos a equação do segundo grau por Bhaskara, resolvemos a equação completa, tá certo? Quem não assistiu, tem que assistir, porque as aulas vão ser uma sequência, e eu não tenho como ficar voltando, tá certo? O nosso tempo é muito curto. E hoje a gente vai ver como é que resolve a equação do segundo grau. Quando delta dá igual a zero, quando delta dá menor que zero, e como é que a gente resolve uma equação do segundo grau quando ela é incompleta. Então hoje a gente vai ver essas três situações. Delta zero, delta negativo e incompleta. Beleza? E à tarde a gente vai se encontrar de novo, dessa vez ao vivo, no nosso plantão de orientação. Então hoje eu já vou passar a atividade para vocês, vão ser 2 atividades. Lembrem-se que essa unidade nós teremos 5, cada uma vai valer 2 pontos. Então só as 2 unidades de hoje já vão somar, as 2 atividades de hoje, perdão, já vão somar 4 pontos. Vocês têm até o dia 13 para entregar, 20 horas. Não deixem para a última hora, porque eu não vou ser complacente. Eu vou realmente, se vocês não fizerem, eu não vou dar a considerar pontos. Se vocês fizerem todas as atividades às 5 certinho, vocês já têm 10 pontos garantidos. Se tirar 0 na prova, já tem média 5. Então não tem desculpa, eu não vou estar passando a mão pela cabeça de ninguém. Ok? Então, dito isso, vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, ok? Beleza? Todos apostos, peguem um caderno, peguem um livro e vamos acompanhar a atividade de hoje. Então, gente, vocês se lembram que na semana passada nós resolvemos já a equação do segundo grau por Bhaskara. Vocês já viram as fórmulas, né? De delta, a fórmula de Bhaskara propriamente dita. Eu já falei que pode resolver separado, como eu gosto de fazer, mas também pode resolver tudo junto, misturado, contanto que vocês lembrem-se sempre que essa análise do delta ela é fundamental. Não só agora para a gente saber como é que resolve as equações e o que isso interfere no valor de x' e x2', como também mais adiante, quando a gente estiver estudando função do segundo grau, é importante vocês terem essa dimensão do delta, mesmo que vocês resolvam as 2 equações misturadas, porque ele tem uma função importante, né? Estou sendo redundante, mas é isso mesmo. Ele tem uma atribuição importante na questão gráfica. Então, toda vez que vocês identificam o delta, a partir dessa identificação, vocês já sabem o que é que isso vai impactar no gráfico da função do segundo grau. Isso é assunto de primeiro ano, mas eu já estou antecipando agora na minha fala, tá certo? Então, eu já escrevi aqui um exemplo de uma equação do segundo grau. Isso está na página 101 do livro de vocês, tá certo?
que vai dar delta igual a zero. E aí vocês já vão saber o que é que isso interfere, o que é que vai mudar na questão de x' e x'. Lembrando, equação de segundo grau é um assunto muito fácil. O problema estará nos cálculos, nas regras de sinais, nas contas que vocês fizerem. E aí, gente, é com cada um de vocês. Eu não tenho o que fazer para ajudá-los nessa questão de contas, porque contas vocês já tinham que ter aprendido há muito tempo. Regra de sinal vocês já tinham que saber há muito tempo. Então é isso que vocês têm que ter mais atenção, porque é meio que osmose isso aí. Você faz tudo do mesmo jeito e não tem como ser diferente, tá bom? Então vamos lá. Esse exemplo que está aqui com vocês. X ao quadrado menos 14x mais 49 igual a zero. Qual é o roteiro que eu tenho que seguir, professor Evandro? Então a primeira coisa é identificar os coeficientes. Quem é A, quem é B, quem é C. Nós já sabemos, nós fechamos a unidade passada estudando isso. A é sempre quem está com x ao quadrado. Não tem ninguém, eu já sei que é 1. Então prestem atenção, porque às vezes a gente está fazendo exemplos que está sempre dando 1, mas nem sempre o A vai ser 1. Pode acontecer do A ser 2, 3. E lembrem-se que se aqui for 0, não é mais equação do segundo grau, como vocês viram no teste que a gente fez da unidade passada. B é sempre quem está com x, então B é menos 14. E C é sempre quem está sozinho, nesse caso aqui, 49. Outra dica que eu quero passar para vocês, gente. Nem sempre a equação vai aparecer assim bonitinha na ordem. Lembram-se que eu falei que a gente precisa colocar ela sempre na ordem decrescente, mas pode ser que ela apareça embaralhada, pode ser que ela não apareça na forma reduzida. Então vocês precisam estar atentos para poder resolver as coisas e deixar tudo direitinho para não ter erro. Vamos lá para o delta? Então, como é a fórmula do delta, que é o que eu quero analisar aqui, ó, quando ele for igual a zero, esse exemplo aqui que vai acontecer. Então a fórmula do delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa é a fórmula de delta. Então quem vai ser delta vai ser menos 14, olha o que eu estou falando dos sinais, menos 14, que é o valor de b, elevado ao quadrado. Não pode esquecer do quadrado, gente. A fórmula tem o quê? Menos b, menos 4. Então eu vou escrever aqui, menos 4, vezes a. Quem é a? A é 1. Então 4 vezes 1, vezes c. Quem é c? 49. Ok? Então aqui, vamos fazer a conta. Toda vez que vocês tiverem b negativo, isso não vai influenciar em nada no resultado. Porque b negativo vai dar menos com menos, vai dar mais. Então sempre esse primeiro membro aqui vai dar positivo. Esse sinal não vai influenciar em nada. O que a gente vai ter que prestar atenção é nessa operação de vezes aqui. Porque se algum desses números aqui tiver menos, vai ter que fazer regra de sinal. Então se A ou C forem negativos, vocês vão ter que fazer regra de sinal com o menos 4 da fórmula. Mas vamos resolver o 14. 14 vezes 14, eu acho que dá 196, mas deixa eu fazer a conta aqui. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Mais, saiu da unidade, vai para a dezena. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Acertei. 196. Esse é o valor aqui da, ó, potência. 196. Repito, positivo, porque menos com menos vai dar mais. Todo número negativo elevado ao expoente par, a resposta é sempre positiva. Como aqui ninguém tem sinal, gente, presta atenção no que eu estou falando. Como aqui ninguém tem sinal, eu vou repetir o menos. Ok? Se alguém aqui, além da fórmula, tivesse sinal, eu faria a regra. Como não tem, eu já repeti. 4 vezes 1, 4. 49 vezes 4. Vamos fazer a conta aqui para ver quanto é que dá. 4 vezes 9, 36, vão 3. 4 vezes 4, 16. Com 3, 19. Olha o que aconteceu. Deu 196 também. E aí quando eu faço 196 menos 196, vai dar justamente o delta zero que a gente precisava.
Perceberam? Então, olha o que eu falo do cuidado com o sinal. Porque aqui, se vocês errarem o sinal, vocês podem estar somando isso aqui. E aí vai dar 392. E aí não vai achar. Tá errado já. Então tem que prestar atenção nos sinais. Não pode esquecer de baixar o sinal daqui, ó. Porque se aqui botar positivo, aqui não influencia. Mas se vocês trocarem na fórmula de Bhaskara, vai influenciar. Então precisa estar atento a tudo. Vamos à fórmula de Bhaskara. Quem é x na fórmula de Bhaskara? X é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Essa é a fórmula de Bhaskara, ok? Então, quem vai ser x? Vamos fazer aqui embaixo. Agora a gente vai substituir. Percebam, ó. O que é que eu tenho aqui no b? Menos. Vou até destacar aqui. O que é que eu tenho aqui na fórmula? Menos. Então, eu vou ter que fazer a regra. Menos com menos vai dar mais. Então, dica. Toda vez que vocês forem substituir Bhaskara, a resposta aqui do B vai ser sempre inversa ao valor do coeficiente. Então, se aqui for menos, aqui vai ser mais. Se aqui for mais, aqui vai ser menos. Por quê? Porque a fórmula é negativa e você vai ter que fazer sempre a regra. Então, mais ou menos a raiz de delta. Quanto foi delta que a gente acabou de achar aqui? Delta foi 0, ó. Então, a gente vem aqui, raiz de 0. Aí o nome já diz, né, gente? Aqui já tá facílimo. Sobre 2 vezes A. A, nesse caso, é 1. Então, a gente vai vir para aqui, organizadinho. Vai dar 14, mais ou menos a raiz de 0, que é 0. E 2 vezes 1, que é 2. Repare, lembra-se que eu falei na aula passada? Toda raiz quadrada, ela tem uma resposta positiva e uma resposta negativa, porque menos com menos dá mais. Só que o nosso delta aqui é 0, gente. Então, 0 não soma, 0 não subtrai, 0 é elemento neutro. Então, se ele não faz diferença aqui, eu posso chegar aqui, ó, e já eliminar essa parte aqui. Quando eu elimino essa parte aqui, o que é que vai acontecer? X', como a gente chama, vai ser igual a x duas linhas. Eu não vou ter uma parte positiva e a outra negativa. Então, se as duas serão iguais, porque eu não vou ter o que somar nem o que subtrair, porque deu 0 no delta, aí eu só vou pegar e fazer, ó, 14 dividido por 2, que nesse caso aqui vai dar 7. Então, 7 é o valor da nossa equação do segundo grau. Ó. Então, aí, quero tirar a prova real? Sempre legal a gente fazer isso, ó. Vou ensinar vocês como é que a gente tira a prova real. 7 ao quadrado. Eu vou pegar a resposta que eu achei para ver se está certo e vou substituir na equação. Então, vai ficar 7 ao quadrado menos 14 vezes 7 mais 49. Isso aqui tem que dar igual a 0. Ok? Então, vai dar 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 7 vezes 7, 49. Menos 14 vezes 7. Aqui vai dar 4 vezes 7. 4 vezes 7, 28. Vão 2. 7 vezes 1 é 7, com 2 dá 9. Mais 49. Pronto, né? Aqui não precisa nem seguir adiante, ó. 49 com 49 dá 98. 98 menos 98 dá 0. Então, 0 é igual a 0. Aí a gente diz que o conjunto de solução aqui foi 7, né? Eu fiz a conta e verifiquei que realmente essa expressão deu 0 igual a 0, porque eu fiz a conta certa. Se eu tivesse feito a conta errada, não ia bater aqui embaixo. Então, aí eu ia procurar onde é que estava o erro, provavelmente em algum sinal, tá certo? Então, fica essa dica para vocês, para entregarem a questão para mim e verifiquem se vocês fizeram certo. Como é que verifica? Tirando a prova real. Como é que tira a prova real? Pegando o valor de x
e substituindo na equação e fazendo a continha para ver se dá zero igual a zero. Vamos ver outro exemplo? Agora de delta menor que zero. O que acontece então quando o delta for negativo? Vamos lá. Quanto é A? A é 1. Quanto é B? Menos 5. Não esqueçam o sinal, eu vou falar isso sempre. Quanto é C? C é 8. Então, ó, vamos à fórmula do delta. Eu sempre gosto de resolver separado. B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser... Quem é B? B é menos 5. Então, vai ser menos 5 ao quadrado. Menos 4 da fórmula. Lembram que eu falo, já repito logo. Vezes A, que é 1. Vezes C, que é 8. Então, vai dar menos 5 ao quadrado, não precisa se preocupar com esse sinal. 5 ao quadrado não é 10. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é 25. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Se você tem 25 e está devendo 32, você vai continuar devendo 7. Então, ó, quando o delta dá negativo, eu já falei para vocês, não existe raiz real. Então, não existe raiz, Ivandro. Eu já estou escrevendo real antes da hora. Tirar esse R colado, para ninguém escrever errado. Exister. Não existe raiz real. Então, ó, que a gente pode fazer isso aqui, ó, não existe. Esse símbolo, já falei, o E ao contrário significa que não existe. Então, qual é o conjunto de solução aqui? Para quem nunca estudou conjunto, a gente representa assim, com um círculo cortado. Significa conjunto vazio. Então, a equação do segundo grau completa, quando o delta for negativo, não se resolve. Ela vai até o delta. Tá vendo aí por que a importância da gente fazer separado? Primeiro achar o delta para depois substituir em Bhaskara. Porque aí se a gente for substituir isso aqui na outra fórmula, vai ficar tudo armengado lá e na hora da gente identificar o 7 negativo vai dar mais trabalho. Então é por isso que eu gosto de fazer assim, separadamente. Ok? Então, continuando. Então nós vimos na semana passada um exemplo que deu delta positivo. Então a gente achou x' e achou x duas linhas. E aí agora a gente viu um exemplo com o delta 0 e com o delta negativo, tá certo? Vamos ver agora como é que a gente resolve uma equação. Depois eu faço mais exemplos, certo? No plantão de orientação de tarde. Vamos ver um exemplo agora. Se a equação for incompleta. Por exemplo, essa equação aqui. Quem é A? Então vamos lá, tá passando aqui o carro de som. Então quem é A? A é 1. Quem é B? B é menos 3. Quem é C? C não existe, C é 0. Certo? Então repara aqui, ó. A é 1, A é quem está com x ao quadrado. B é menos 3, é quem está com x. E C é aquele número que está sozinho, que não existe aqui nesse caso, então é 0, tá bem? Não é esse 0 aqui do lado, não. É o 0 daqui da frente, que não tem ninguém sozinho. A gente coloca sempre igual a 0 para resolver a equação. Então, vamos lá. Delta. Delta vai ser... Sempre eu vou repetir até a gente aprender. B ao quadrado menos 4AC. E aí é a hora de substituir. Quem é B? Menos 3. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado. Aí vem da fórmula menos 4... vezes A, quem é A? 1. Vezes C, quem é C? 0. Ok? Então, quem vai ser delta? Menos 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. Então, ó, gente, vamos cancelar logo aqui. Porque o 0 aqui no meio já vai influenciar no resultado. Então, aqui... o delta só deu 9.
Delta positivo, igual que a gente viu na semana passada. Então a gente resolve Bhaskara, ó. Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Quem vai ser x em Bhaskara? Ó, gente, menos com menos, mais. Troca o sinal. Então, 3, mais ou menos. A raiz de delta, que é 9, sobre 2 vezes A, que é 1. Então, vamos resolver aqui. Então, vai ficar x igual a 3, mais ou menos. Quanto é a raiz de 9? 3, né? 3 vezes 3, 9. Sobre 2 vezes 1, 2. Fácil, né? Agora eu posso separar. X', foi o que não aconteceu quando o nosso delta deu 0. Eu vou pegar a parte positiva. 3 mais 3. Sobre 2. X, 2 linhas. Eu vou pegar a parte negativa. 3 menos 3. Sobre 2. Então, vamos lá? Quanto é 3 mais 3? 3 mais 3 é 6. 6 dividido por 2 dá 3. Esse é o valor de x'. Quanto é x, 2 linhas? 3 menos 3. 3 menos 3 vai dar 0. Então, qual é o conjunto de solução aqui? 0 e 3. Certo? S de que, professor Evandro? Conjunto solução. Representa conjunto entre chaves. A gente vai ver isso na próxima unidade, quando a gente começar a teoria de conjuntos. Bom, só que eu tenho um detalhe para vocês, que eu deixei para o final de propósito. Toda vez que vocês tiverem uma equação incompleta, não precisa resolver dessa forma. Pode resolver dessa forma? Pode, como eu fiz aqui agora. Mas existe uma forma mais rápida da gente resolver, sem essa trabalheira toda aqui de delta, que é isso aqui, ó. Primeiro, lógico, a gente vai precisar identificar os coeficientes. A é 1, B é menos 3, isso aqui vocês vão ter que fazer sempre, e C é 0. Só que aí, ó, ao invés de eu resolver por delta, eu vou resolver colocando em evidência um monômio semelhante. O nome já diz, colocar em evidência, destacar. Então, eu vou pegar aqui, vou repetir a equação, ó, só para vocês entenderem o que é que eu vou fazer. E aí, prestem atenção na minha pergunta. O que é que tem semelhante aqui no primeiro termo com esse termo de cá? Não é a letra X que está nos dois lugares? Então, o que é que eu vou fazer com essa letra X que está aqui, mas que tem duas? E essa letra X que está aqui, que está acompanhada do 3, eu vou colocá-la em evidência, ó. Eu vou destacar aqui uma. Eu tenho duas aqui e uma aqui. Isso é chamado de fator comum. Então, quando eu coloco x, que é fator comum, em evidência, aí eu pergunto, ó, se eu tinha 2 e tirei 1, só me sobra 1. Ok? Se eu tinha 3x e tirei o x, sobrou só o quê? Só o 3, então menos 3. Isso tudo aqui igual a 0. Então, repare, o que eu estou dizendo aqui? Que x é igual a 0 e que x menos 3 é igual a 0. Então, eu vou escrever aqui o que eu estou lendo. X é igual a 0. Ó, não tem o que fazer, já está feito. E x menos 3 é igual a 0. Sim, mas se x menos 3 é igual a 0, quanto é x? X vai ser... Esse menos 3, quando passar para o lado de lá, vira mais 3. Ó, x é igual a 3. Repare se não deu a mesma resposta. Quanto eu tinha achado aqui para x'? 3. Quanto é que eu tinha achado para x 2 linhas? 0. Quais foram as respostas que eu achei aqui? X igual a 0, x igual a 3. Então, não é muito mais fácil e rápido resolver dessa forma? Então, quando a gente tem uma equação incompleta, a gente pode resolver colocando o fator comum em evidência. Lembrando, fator comum é aquilo que repete nos dois termos. No caso aqui, o que apareceu repetido nos dois termos foi a letra X, por isso que ele veio para a evidência. Ok? E aí a gente tem um outro exemplo aqui, que é esse aqui, ó.
eu vou fazer logo ele pela forma de incompleta, para vocês verem como ele é muito mais fácil. Quem é A? A é 1. Quem é B? Lembrem-se que B é sempre quem acompanha X. Não tem X aqui, então B é 0. Quem é C? Menos 144. Ok? Então, ó, sem ser por delta. O que eu vou fazer aqui? X ao quadrado menos 144 igual a 0. E aí, o que eu vou fazer? Resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. Então, vai ficar x ao quadrado igual a menos 144 quando for para o outro lado, menos vira mais 144. E aí vem, eu tenho aqui um x ao quadrado, eu preciso tirar esse quadrado de cá. O oposto da potência é a raiz, então vai ficar com x igual a raiz de 144. Complicou? Complicou não, calma. Quanto é a raiz de 144, gente? 12. A gente já aprendeu que a raiz aqui, ela pode ser positiva ou negativa. Então, aqui vai ser mais ou menos 12. Pronto, já resolveu. Olha que fácil. Agora, vamos ver como é que seria isso em Bhaskara. Olha só o trabalho que ia dar. Primeiro, delta. B ao quadrado menos 4ac. Quem é B? 0, né? Então, é 0 ao quadrado. Menos 4 vezes A. Quem é A? 1. Vezes C. Quem é C? Menos, ó, tem que botar o sinal, 144. E aí, gente, ó, 0 ao quadrado, eu vou eliminar logo isso aqui, que não vai somar, não vai subtrair nada, né? O 0 não vai, é elemento neutro. E aqui eu vou fazer a operação. Menos com menos dá mais. 4 vezes 144. Vai dar um número enorme. Olha a diferença. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 4, 16 com 1. 17. Vai 1. 4 vezes 1 é 4 e 1, 5. Vai dar quanto? 576. Imagine achar a raiz de 576. Então, quem vai ser x na fórmula de Bhaskara? Menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Vamos substituir os valores. Ó, quanta linha eu já gastei, quanto tempo eu já perdi. Aqui eu podia já ter errado o sinal. Aqui eu já podia ter errado a conta. Então, desse método aqui de resolução, como se fosse uma equação do primeiro grau, é muito mais rápido para a gente resolver. Então, B é 0, não vou nem me preocupar com o sinal. Mais ou menos a raiz de 576 sobre 2A. 2 vezes A é 1. Então, 0 aqui não soma, nem subtrai. Eu vou tirar ele logo, como eu fiz aqui em cima, certo? Ele não vai mexer com nada. E aí vai sobrar só a raiz de 576. Quanto é a raiz de 576? Eu acho que é 24, né? Deixa eu ver aqui na minha calculation para ir rápido. Isso. Então, a raiz de 576 vai ser 24 sobre... Não é ponto aqui não. Deixa eu fazer assim. Pronto. Sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, aqui na hora que eu dividir, x' vai dar 24 dividido por 2. X duas linhas dará menos 24 dividido por 2. 24 dividido por 2 dá 12. Ó, mesma resposta. Menos 24 dividido por 2, menos 12. Então, a diferença, gente, é que quando a gente resolve uma equação incompleta, como se ela fosse do primeiro grau, é muito mais rápido para a gente chegar no resultado. E mais fácil, porque eu não vou precisar fazer conta com números muito grandes. Então, a chance de eu errar aqui, ó, é muito maior. Então, olha que beleza. Então, aqui deu mais ou menos 12.
Aqui deu 12 no x' menos 12 no x duas linhas. Então, eu nem tinha escrito, vou escrever agora. Conjunto solução, menos 12 e mais 12. Ok? Então, super fácil. A gente viu aqui agora as formas de resolver uma equação do segundo grau, completa e incompleta. Como o meu tempo já acabou, eu fui bem devagar hoje, eu quero avisar vocês então que já estão lá as duas atividades. Uma atividade para vocês fazerem as equações completas, uma atividade para vocês fazerem as equações incompletas. Professor, eu quero fazer por Bhaskara. Pode? Pode. A chance de errar vai ser maior, mas a escolha é sua. Eu acho melhor fazer pela forma incompleta. Tá certo? E aí, resolvam, porque cada atividade vale 2 pontos, então só hoje vocês já tem 4 pontos aí para acrescentar na nota. Beleza? E aí, de tarde, a gente se encontra no plantão, eu tiro mais dúvida, faço mais exemplo e ajudo vocês com as questões que vocês tiveram que fazer. Se já tiverem respondido, a gente inclusive já pode dizer quantos pontos vocês alcançaram, tá bom? Até lá, galera. Tchau, tchau.